E seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série Entre Pais Personagens Bíblicos. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber aqui, dando abertura nessa série, no primeiro episódio, analisando o nosso primeiro personagem, um amigo pessoal, alguém que me recebeu aqui quando cheguei nos Estados Unidos, alguém que me mostrou os prazeres do açúcar, do chocolate, do doce aqui na América. Já dividimos alegria, já dividimos tristeza, já dividimos momentos bons. E hoje quem está aqui comigo é o pastor Leandro César, da Lagoinha Church de Framingham. Obrigadão, meu mano. Que é isso, meu Obrigado por amigo. você É um ter vindo. prazer, é uma satisfação. Dizem que um gordinho nunca vai te oferecer algo ruim. É verdade. É Então, verdade. se te oferecer algo na trajetória, eu tenho certeza que foi bom. É verdade. E Maravilhoso. vamos tentar manter a seriedade, né, que o Uau. assunto nos exige. A gente brinca assim, gente, porque, como o Moisés falou, nós somos amigos há muito tempo. Então, a gente sempre teve bastante troca, bastante... Um tempo muito bom, né? Assim, É. de conversa, de entrega. Então a gente está aqui realmente para conversar sobre a palavra de Deus, para apresentar esse assunto tão importante que é a paternidade Sim. e falar de um personagem um tanto quanto polêmico no quesito paternidade, apesar de ter todos os seus méritos. Uhum. A gente sempre fala muito de Davi como um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha tantos méritos nos campos de batalha, que vencia inimigos como o gigante Golias, que pega a cabeça do gigante, vai na frente da cidade de Jerusalém, afronta os jebuseus, depois volta na cidade de Jebus para conquistar, que é a que nós conhecemos como Jerusalém. Então, a gente percebe um homem que tinha muitos méritos, que tinha uma capacidade de se adaptar muito grande, porque as adversidades da vida lhe permitiram viver essas adaptações. Davi, a gente conhece ele no primeiro momento como o filho excluído da Bastardo, família, como alguns defendem, né? aquele que estava cuidando das ovelhas enquanto a família participava de um banquete com o profeta. Até trazendo para o contexto, nessa história do banquete, Davi estava no campo porque era meio considerado uma vergonha para a família, porque por ser baixinho, por ser ruivo, que na cultura da época era vergonhoso. E eu ouvi um pastor falando, pode chamar, né? Você tá, pastor Leandro, né? Ele falando uma coisa que eu achei interessante. A Bíblia diz que Davi, no campo, matou um leão e matou um urso. Davi para Jessé, ele era um problema, era uma vergonha. Então, quando Jessé o manda para o campo, Jessé sabia que lá tinha leão e que lá tinha urso. Ou seja, ele meio que casou quase que uma solução para a vergonha dele. E justamente de lá é onde Deus traz a Davi. Não nos assentaremos à mesa enquanto não chegar o menino. Mas uma coisa que eu quero conversar aqui com você é como esse homem que é citado por todos os pregadores, que é citado na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, quando a gente joga uma lente na paternidade dele, falha do início ao fim. Como que isso pode? Primeira coisa que a gente consegue avaliar na história de Davi é o fato dele não ter referência. Né? Você percebe de forma bem clara desde o começo da sua história ele sendo excluído pelo pai, ao ponto do pai não contar ele no meio dos filhos, quando o profeta é bem claro, dizendo, traga-me todos os seus filhos. No final, cadê? O escolhido não está dentre esses que você me apresentou. Ah, não, vamos falar, tem um outro menino lá, né? Mas vamos chamar o menino Davi ali, porque, né? Então a gente percebe que essa zona de exclusão no qual ele já estava envolvido, pelo comportamento também dos seus irmãos. Quando Davi vai ao campo de batalha para levar o alimento para os seus irmãos, você percebe os seus irmãos já tendo meio que um posicionamento de frieza com o irmão Davi. Conhecemos teu coração presunçoso, eles falam, né? E o que nos parece muito estranho, porque dentro da logística familiar, você sempre percebe que o caçula é o mais acolhido. Então o caçula é o querido de todo, é aquele que toma o cascudo, mas que a gente vai lá e abraça. E você percebe nesse lugar o caçula assumindo as responsabilidades da casa, de inclusive estar no campo cuidando das ovelhas do pai. O caçula sendo aquele que precisa ficar cuidando daquilo que seria o sustento da casa. Se a gente for entender que, né, se Jessé tinha o seu sustento a partir das suas ovelhas, Davi, mesmo sendo mais novo, estava cuidando do sustento da casa. Da provisão da casa, verdade. Sim, né? Ao ponto de defender
contra leões, ursos, animais e vários outros perigos que existiam naquele período. Então você percebe a falta de referência que Davi tinha de um cuidado paterno. O homem que cuidava das ovelhas, que abraçava, que lutava por elas, ao mesmo tempo não tinha para onde olhar. E aí a gente tem a grande dificuldade, muitas vezes, que eu enxergo nessa geração, que nós temos dois tipos de comportamentos na nossa vida. Aqueles que são orgânicos e aqueles que são intencionais. O orgânico, ele é natural, ele flui. Então, o orgânico, ele geralmente se movimenta de acordo com as nossas experiências, de acordo com as nossas bagagens, os nossos traumas, as nossas dores, as nossas alegrias, tudo aquilo que envolve a nossa alma e o nosso contexto natural de ser, flui de forma orgânica na nossa vida. Então, se eu venho de um lar estruturado, é orgânico que eu consiga avaliar um ambiente estruturado ou não. Uau. Que eu consiga ter uma percepção, que eu consiga analisar. Quando eu não tenho essa referência, às vezes, mesmo que não seja de propósito, eu não consigo avaliar e ler o ambiente onde eu estou inserido. Porque a gente vai falar mais à frente, mas é importante ver que muitas das ações paternas de Davi, as falhas paternas de Davi, são no quesito transferências de responsabilidade. É o fato de não se posicionar. E é interessante nós entendermos porque isso não faz parte do perfil de Davi. É porque a gente observa que ele enfrenta o leão, ele enfrenta o urso, e quando ele chega na batalha para levar a comida para os irmãos, que ele ouve Golias gritando, ele, apesar de ter todo o exército, apesar de estarem todos os irmãos dele ali, ele não ter sido convocado para a batalha, ele chama, ele evoca para si a responsabilidade. Né? Então ele era um cara assim, resolvedor de problemas. Mas quando chega na questão dos filhos dele, é tragédia em cima de tragédia. E um ambiente de omissão flagrante. Você percebe vários momentos em que Davi precisava se posicionar. Não era o fato de ter ou não a opção. Era necessário que, como pai de família, ele se posicionasse de alguma forma e ele se omite em vários casos. Então a gente vai percebendo que essa falta de referência trazia para Davi uma falta também de percepção de ambiente ou de time no que significava representação paterna. Então a gente pode ver que o aspecto orgânico para Davi lhe faltava. Mas aonde que a gente vai aprendendo, né? Na falta de referência em casa, nós sempre temos, pelo menos no nosso ambiente atual, a palavra de Deus que nos posiciona para sermos intencionais. Então, se eu não tenho organicamente ferramentas que vão me permitir ser um bom pai na minha casa, eu não vou usar disso como argumento para ser um mau pai, mas de forma intencional eu vou ter que girar a engrenagem no sentido contrário. Eu vou ter que quebrar esse ciclo, essa corrente que vem se alastrando às vezes por gerações, porque é verdade que nós só conseguimos entregar aquilo que nós temos. Sim. E quando nós não temos, na nossa obrigação paterna cristã, nós temos que criar. Sim. O que eu não posso é me eximir das minhas responsabilidades e dizer, eu não tenho, eu não entrego. É como às vezes a gente ouve os pais falando, eu não posso te dar o que eu nunca recebi. Né? Eu não posso te dar o que eu nunca recebi, eu não abraço meu filho porque eu nunca fui abraçado pelo meu pai. Mas nós, como você falou ali, você trouxe um ponto importante, que é a quebra do ciclo. Nós, como pais cristãos, é nossa responsabilidade quebrar esse ciclo. A maldade que veio geracional quando chega na gente, com nós que temos esse entendimento, que somos discípulos de Jesus, que entendemos que nossos filhos precisam ser discípulos de Jesus, aí nós somos obrigados a dar o que não recebemos, né? E é usar dos princípios que nos estão disponíveis. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não se trata simplesmente de uma libertação, assim, conhecer a verdade, estou livre. É o fato de conhecer a verdade me permite agora exercitar um novo nível de realidade. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho acesso ao significado real da paternidade, agora eu sou livre para poder intencionalmente mudar a história da minha casa, ainda que eu não tenha uma ferramenta, eu não tenha uma bagagem que me acompanhe de forma orgânica. Então, eu tenho esse conhecimento. E como é que eu vou quebrar, muitas vezes, essas ações naturais da nossa vida? Romanos 12:2.
né? Sedes renovados pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para minha casa? Aquilo que vai ser gerado a partir de uma transformação do entendimento, conhecendo o quê? A verdade. Fazendo com que eu tenha agora referências, ainda que eu não tenha na minha vida pessoal, referências escritas bíblicas, acesso a conhecimento. Hoje em dia é muito fácil ter acesso a conhecimento. Uhum. Hoje, em 2 minutos no seu celular, você tem acesso a mais informações do que uma pessoa no início do século XX, Sim. durante a vida toda. Ou seja, em 2 minutos você já teve muito mais acesso à informação. Então não é por falta de informação. Não é por falta, muitas vezes, de conhecimento. É por falta de sabedoria para aplicar o conhecimento. Interesse, né? Você entender a quebra, que a sua responsabilidade é promover essa quebra, né? E quando a gente olha, traz a lente sobre Davi, a gente vê que há uma graduação nos problemas. Os problemas iniciam, ele deixa por si para ver se o problema cai no esquecimento, se resolve por si. E ali vai graduando, uma coisa vai puxando a outra, vai gerando uma revolta, até que chega no momento que ele não dá mais conta, é filho tomando o reino, é filho se autocoroando, se autoproclamando, tentando invadir. É uma loucura a história de Davi quando você vai ver. É porque a gente vai vendo a história de Davi numa escalada positiva, né? Uhum. Primeiro ele vai lá com aquele filho largado, ungido rei, mas ele não assume imediatamente o reino, né? Deus coloca Davi num processo de maturidade antes que ele se torne rei de fato. E aí ele vai conquistando seu espaço no reino, passa um período pelos filisteus, passa um período do deserto. Quando volta, é ungido, começa a conquistar as cidades, até que nós chegamos ali em 2 Samuel, no capítulo 12. Que acontece o fatídico evento onde Davi deixa de ir para o campo de batalha, vai ficar na varanda do palácio, contempla Batseba tomando seu banho, esposa de Urias, decide ali então assumir, né, aquele momento com Batseba e gera o assassinato de Urias. A partir daquele momento, o profeta Natan é enviado ao palácio para confrontar o rei Davi. Deus manda uma mensagem profética específica e direta de confronto para o rei. E qual é a característica de Davi quando ele é confrontado pelo profeta? A Bíblia diz que imediatamente ele reconhece o seu erro. Ele fala, pequei contra o Senhor. E é ali que a gente vê nascendo o Salmo 51. Que é aquele salmo de arrependimento de Davi. Senhor, vira o seu rosto das minhas transgressões, me perdoa, dá-me um coração contrito, quebrantado, voluntário. Ele automaticamente entende o peso do pecado que ele havia cometido quando ele é confrontado, e você percebe esse nível de sabedoria de Davi. Né? Provérbios fala que quando você confronta um sábio, ele se torna mais sábio. E diferentemente de Adão, Davi assume a responsabilidade sobre o pecado. A responsabilidade dele é... Porque quando Deus confronta Adão, a primeira iniciativa de Adão é a mulher que tu me deste. Foi a mulher, a culpa não é minha. E sempre que nós nos esquivamos da responsabilidade que nós possuímos, nós estamos entregando uma mensagem para Deus de que, na verdade, nós faríamos melhor do que Ele. Nossa. Nós estamos dizendo assim, Deus... São as circunstâncias que o Senhor fez que me fez ter uma ação de desobediência. Foram as circunstâncias que... A culpa é tua. A culpa é tua. Então a falta de assumirmos responsabilidades, na verdade, não é simplesmente uma iniciativa de remover a minha culpa, mas é uma ação de transferência de culpa. Estou tirando a culpa que é minha e estou botando no colo de Deus. Estou dizendo, Deus, o Senhor é o responsável. Né? Mas, diferentemente de Adão, Davi tem uma iniciativa totalmente espiritual. Não tem outra palavra para dizer, porque a ação do arrependimento é espiritual. Ele se prostra diante de Deus, ele entende a sentença. Ele fala bem claro no Salmo, quando Natan lhe diz que a espada não sairia mais da sua casa e que aquela criança que foi gerada pelo adultério iria morrer. Ele fala no Salmo 51, ele fala, Senhor, eu entendo as consequências do meu pecado, mas ainda assim eu me arrependo e eu me rendo diante do Senhor. E mesmo sabendo que a criança morreria, ele ainda jejuou, ele ainda tudo pela vida do menino, né? Porque ele tinha esperança que o Senhor revertesse ali
E qual personagem, falando aqui, entre amigos, É. qual personagem bíblico que te lembra um pai sacrificando, jejuando e se consagrando em razão dos filhos? Jó. A Bíblia vai Tem dizer. aqueles pecados que eles possam ter, de repente, feito sem saber. Já sacrificava por ele e pelos filhos. Davi se posiciona entendendo que era consequência de um pecado dele, Uhum. mas se posiciona diante de Deus para que talvez Deus tivesse misericórdia e aquela criança viesse sobreviver. E ele entendendo depois, a criança morre, ele sai do luto, se alimenta, gera até um certo constrangimento na corte, que o pessoal fala, como assim? A criança estava doente, eu estava chorando em consagração, jejuando, se revestindo com panos de saco, e agora a criança morreu, o Senhor se levanta, ele entendeu que o período de busca era enquanto havia realmente a esperança ali. Mas a Bíblia fala sobre esse pecado específico no capítulo 12, e no capítulo 13 vai contar a história de Amnon e Tamar. Você já vê assim uma quebra de princípios apontando para uma Ó, disfunção familiar. Aminon e Tamar é uma das maiores desgraças que você pode descrever numa família, né? Quando a gente lê que o profeta diz que a espada não se afastaria da casa, automaticamente você entende o quê? Que seria Davi, como ele era, um homem de guerra, vai ser um homem de guerra, a guerra vai estar sempre visitando a sua casa. Mas ninguém espera que ia ser uma tragédia daquele jeito, né? Para situar, quem sabe você que não é familiarizado com a história, Aminon e Tamar são filhos de Davi, mães diferentes, e Aminon, sendo meio irmão, ele se afeiçoa por Tamar. Ele então finge estar doente, pede a Davi que mande Tamar cuidar dele, e nesse ponto eu acho que Davi já tinha sentido algo, né? Que havia algo errado ali. E nesse cuidado, ele abusa de Tamar, e a Bíblia fala que ele sentiu nojo logo após, né? De Tamar. E Davi se cala, tanto com Aminon quanto com Com Tamar. Tamar. Você percebe, antes mesmo de acontecer essa situação, a Bíblia vai nos contar que Amnon já estava se sentindo mal ao ponto de Jonadab perceber o que estava acontecendo com Amnon. Fala, cara, você tá cabisbaixo, tá triste, o que tá acontecendo com você? E ali ele abre o coração para Jonadab. Qual é o nível de distanciamento entre um pai e um filho, no qual o pai não consegue perceber as crises do filho? Uhum. Quem estava no mesmo ambiente conseguia perceber que Amnon não estava bem. Mas por que o pai não conseguiu perceber Não as crises conseguiu do ver. filho? Qual o nível de distanciamento que nós vamos estar dos nossos filhos para que a gente não venha perceber as crises que talvez os nossos filhos vão ter na escola? Porque eles dão sinais. Teu filho é um filho alegre, teu filho é um filho que te abraça, é um filho que te beija. De repente, teu filho se tranca no quarto. Teu filho não sorri mais. Teu filho começa a querer usar roupas compridas. Por quê? Tá se machucando. E você, às vezes... A América faz muito isso com a gente aqui. Eu tenho mentoreado alguns homens e nas sessões eles têm falado assim... Cara, mas eu preciso trazer isso para minha família, eu preciso dar isso para ele. Eu disse para um assim, você não está dando para ele, você está dando para você. O videogame que você comprou, o PS5 que você comprou para ele, você comprou para você, porque na sua infância você quis e você não teve. Uhum. O cara desabou no choro, o cara começou a dizer, não, realmente, eu me sinto às vezes que eu tenho, não quero deixar ele passar. E assim nós vamos nos ocupando de coisas e vamos incorrendo no erro de Davi. Tão ocupado com as coisas do reino, tão ocupado com as guerras, com tudo, sem perceber a tragédia que se avizinhava da casa dele. 1 Crônicas, capítulo 18, se eu não me engano, versículo 17, Davi vai dando a lista dos seus oficiais. E a Bíblia vai dizer que Davi havia colocado todos os seus filhos em posições de oficiais, ou seja, eles tinham uma posição diante do reino que lhe garantiam presentes. E muitas vezes esses presentes eram até cidades, nos quais eles se posicionariam como governantes
Mas não existe nenhum nível de presente que supere o valor da presença. Uhum. Não existe nenhum tipo de presente que o pai vai disponibilizar para o filho que supere o contato diário, o se importar. Como você tá? Como é que foi a escola? E aí? Tá Porque para o acontecendo? filho, o maior presente que ele recebe do pai é o exercício da paternidade. Uhum. E não algum tipo de anestésico que vai fazer com que o filho se distraia com outras coisas e se esqueça que o pai não está presente naquele ambiente. Né? O brinquedo, o que é que vai fazer com a criança? Ela vai se divertir ao ponto de se distrair com o ambiente da ausência do pai. Uhum. Eu Ah, não. desculpa te cortar, eu tava lendo essa semana sobre o hormônio, acho que é o cortisol da felicidade, né? Cortisol do Do estresse. estresse, não, Dopamina. dopamina, da felicidade. E a liberação nos filhos, é, é- ela é altíssima quando um pai brinca com os filhos. A satisfação, a felicidade, ele é um hormônio que melhora tudo no corpo humano. Essa liberação ela acontece com a presença. Cara, quando eu li aquilo foi tão forte. Sabe o quanto a gente às vezes não entende porque um filho fica doente fácil, um filho tá toda a vida triste, um filho não desenvolve na escola. Eu tô vivendo isso, eu passei a estar mais próximo do Noah, pega ele na escola, levo na escola. A professora falou, seu filho é uma criança feliz. Do dia que você começou a trazê-lo e buscá-lo na escola, seu filho mudou. O Noah começou a aprender a ler, coisa que estava tendo Uau. muita dificuldade. Porque presença, cara, eu não faço nada espetacular. Presença, eu tô com eles, aí paro, vou no parquinho. Aí quem sabe você que está assistindo diga, mas Moisés, eu não posso, eu tenho muita conta, tenho muita dívida. Você precisa dessas contas todas, você precisa de todas essas dívidas, você precisa de tanto gado lá no Brasil, precisa de tanto terreno, precisa de tanta coisa. Se essa família não precisa de você, você tá, eu tô adquirindo para minha família, mas a família tudo que ela quer é você. Não tá nem aí pro gado, pra terra. Que você percebe muita realidade de pais que vão criando os filhos na horizontal, né? É. Ele sai de casa, a criança tá dormindo, quando ele volta, a criança continua dormindo. E é impressionante como essa proximidade faz com que nós tenhamos uma atenção maior aos detalhes. O Joshua, meu filho mais velho, assim, você conhece meus filhos? São ligados nos 220 ali, parece que estão ligados na tomada, são agitadíssimos. E eu comecei a perceber que o Joshua já não estava tão agitado assim. E talvez você consiga pensar que possa ser uma mudança de fase, a idade está mudando, está ficando mais, né, quietinho, não está mais sendo aquela criança que pula o tempo todo e sobe em cima e brinca com o outro. Mas além de ficar um pouco mais quieto, eu percebi que ele também estava um pouco mais agressivo. Falei, não, esse não é o Joshua. Né? Conversei com a minha esposa, falei, amor, o Josh tá acontecendo alguma coisa e tal. E aí a gente chegou com o Josh, sentamos ele, filho, o que é que tá acontecendo? Não, tô bem, tô... Filho, fala papai. Não, pai, é porque tem um amigo que fez isso e sem Você querer vê. nós descobrimos que o Josh estava sofrendo bullying na escola com 7 anos de idade. 7 anos de idade. É algo que se... Você não vai esperar que isso aconteça. Eu vi no filme, eu assisti, não sei o quê. Uhum. A gente nunca espera que essas É. crises vão se manifestar na nossa casa. Aconteceu na casa do homem segundo o coração Coração de de Deus, Deus. mano. Por que não vai acontecer na nossa? Moisés aconteceu na casa do Davi, cara. O rei de Israel mais aclamado da história. E de repente, por perceber isso, nós entramos em contato com a escola, falamos com a professora conversou com as crianças mudaram o comportamento porque foram confrontadas. E hoje o Joshua voltou à essência, sorrindo, vai pra escola, brinca. Eu não sei se alguém acompanhando a história. Sempre que eu gravo, o Joshua tá dançando, né? Fazendo as dancinhas dele. Mas isso só aconteceu porque um detalhe foi percebido. E que se não fosse percebido, poderia ter gerado Ia uma graduar. raiz de amargura de algum nível, algum problema relacional, alguma dificuldade sociológica de se envolver na escola, que a gente nunca teria acesso ou talvez nunca teria conseguido resolver, porque os mesmos agentes que provocaram a dor foram os que foram pedir desculpas depois, ou seja, aquele problema deixou de existir.
Olha aí que lindo. Foi curado na essência, na raiz. Então não teve 5 anos depois ele tendo que resolver com o psicólogo, porque descobriu que a raiz do problema estava lá. Mas a gente só consegue ter esse nível de proteção com os nossos filhos se nós percebermos as crises. E o exercício da paternidade ser efetivo. Porque ali é quando você, como pai, percebeu, não, preciso tomar uma ação, tem algo errado, você conheceu o seu filho, você conhece o Joshua, você sabe como ele é. O problema de hoje é que muitos pais não conhecem mais os filhos, são completos estranhos dentro de casa. Tem um rios que é forte, é uma pancada, o menino tá assim, ó, brinca comigo, pai, e o pai tá no celular, só um momento, tô respondendo e-mail, brinca comigo, só um momento. E quando o pai diz, tá, eu vou brincar contigo, o menino tá grande, aí o menino não quer mais brincar. Então, essa falta de proximidade é o que gera. E quando você fala que Davi colocou todos os filhos em posição importantes no reino, isso me causa mais estranheza ainda, porque a posição que eles ocupavam dava acesso ao pai. Mas mesmo com a posição que eles tinham, a alta patente, Davi não dava a eles acesso. Uhum. E você percebe que uma dessas pessoas que tinha acesso foi Jonadab. Que no conselho que ele dá para Amnon, ele estimula o desejo equivocado que Amnon estava sentindo. Então, no exercício da paternidade, a gente precisa também entender quais são os Jonadabs que estão nos cercando. Nossa. Porque Jonadab estava dentro da casa. Jonadab estava dentro da casa. Era sobrinho de Davi, era filho do irmão de Davi. Olha quem se dá acesso. Porque às vezes é um Jonadab que vai dar um conselho equivocado pro seu filho. É grande os relatos de abuso que acontecem por pessoas que são de dentro da casa. Próximas, A maioria, se eu não me engano, dos abusos acontecem com pessoas que têm acesso. Tem a confiança da criança, tem a confiança da família, tem acesso, dorme no quarto, tem acesso ao quarto, fica sozinho com a criança. Cara, que loucura. Então, nós precisamos estar cercados. Ambientes saudáveis são ambientes que nos permitem o confronto no amor. Você percebe que quando Davi é confrontado por Natan, não existia em Natan nenhuma iniciativa de derrubar Davi. Uhum. Mas um confronto era necessário por conta da ação errada que estava acontecendo. E se não existe confronto, não existe correção. Uhum. Então, o meu ambiente familiar precisa ser saudável ao ponto de eu poder ter conversas sérias com meu filho e ele entender que eu não estou tentando prejudicá-lo. Entender que não. A grande verdade é que filho não tem problema com correção. Filho tem problema com omissão. Por mais que o filho não goste de ser corrigido no momento, ele enxerga o fruto depois. Eu consigo me lembrar de várias vezes em que eu fui corrigido pela minha mãe. Mas em nenhuma delas eu tenho um trauma ou algo de dizer, minha mãe não me amava. Né? Nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou pela minha cabeça o fato de minha mãe me amar ou não por ela me corrigir. Uhum. Mas eu já consegui, às vezes, questionar quando eu estive em ambientes onde o meu pai... Né, meu pai e minha mãe se separaram por um período quando eu era ali próximo dos 10 anos. E meu pai sempre tinha um dia da semana que ia buscar. E teve um dia da semana que ele não apareceu. E eu fiquei sentado na esquina de casa, de 7 horas da noite até... Eu não tenho problema nenhum com meu pai, só tô falando daquele dia específico. Por quê? Por mais que eu não me lembre de me sentir mal em nenhuma das vezes que eu fui corrigido, eu me lembro do dia que eu fiquei extremamente mal, porque eu fui esquecido, cara. E quando você não corrige um filho, você também gera o sentimento de esquecimento, que você não liga. Porque a gente percebe isso na trajetória, na linha do tempo. Amnon, ele abusa ali de Tamar. Davi não faz nada. Davi não corrige Amnon e Davi não acolhe Tamar. A menina foi abusada pelo próprio irmão. Davi não faz nada. Quem tem que acolher Tamar é o irmão dela, daí de mãe e pai, que era Absalão.
Ou seja, ele gerou a mágoa no coração da filha e já começou a plantar um problema no coração de Absalão, porque Absalão esperava uma atitude do pai. Nós temos a cultura de pregar Absalão como um filho rebelde, um filho ruim, mas se você, como eu digo, traz a lente na paternidade de Davi, você vê que aquilo tudo foi gestado por Davi, pela incapacidade dele por deixar as coisas rolar. Você percebe na palavra que Davi ficou extremamente irritado com a ação de Amnon. A Bíblia diz, e Davi ficou extremamente irritado. Ponto. A nossa paternidade ela não pode ser emocional. Porque, às vezes, eu estando extremamente irritado, eu posso me exceder na forma que eu falo com meu filho. Eu estando extremamente irritado, eu posso agir de uma forma equivocada. Estando extremamente irritado, eu posso me omitir e falar, não vou nem falar no assunto porque eu tô tão nervoso. A minha paternidade não pode ser emocional. Ela precisa ser consciente e intencional. Se eu não tenho condição de falar com meu filho naquele momento, o que é que eu vou fazer? Contar até 10, dar uma voltinha, esfriar a minha cabeça, mas precisa haver um momento em que eu vou sentar com meu filho e confrontá-lo. Uma das características ou um dos atributos da paternidade é proteção. Se eu não estou conseguindo lidar com aquela situação na hora, eu preciso entender que eu tenho que chegar diante de Tamar e falar, minha filha, papai tá aqui, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Você vai ter proteção no meu... Por quê? Ninguém mais vai encostar em você. Sendo rejeitada pelo pai, ela foi buscar auxílio em Absalão, seu irmão mais velho. Absalão tem uma filha. E ele dá um nome para a filha de Tamar. Tamar significa palmeirinha, né? Digna de proteção, frágil. E qual o recado que Absalão está dando para Davi quando ele coloca o nome da própria filha de Tamar? Dizendo, se você não teve capacidade de cuidar da sua palmeirinha, eu vou cuidar da minha. Vou te mostrar como é que cria. Vou te mostrar como. Uau! O filho, e você vai perceber isso acontecendo várias vezes na história de Absalão. Ações que não são para validar o seu próprio poder de governar, mas são para confrontar diretamente o desgoverno da casa do pai. Porque Davi tinha coragem de olhar no olho do gigante e afrontá-lo e lutar contra ele, mas mesmo Davi, que era um gigante fora de casa, era um nanico dentro de casa. Sim. Um pai que tem coragem de olhar para um gigante, mas não tem coragem de olhar para o filho. Não tem coragem de confrontar o filho, não tem coragem de conversar com o filho. Davi deixa de exercer a proteção a Tamar, deixa de confrontar Amnon e gera em Absalão uma semente de injustiça e de hipocrisia. Que ao mesmo tempo que ele era reto e justo no reino, com o povo, ele não fazia a mesma coisa dentro de casa. E aí eu te pergunto, quando você fala ali de Davi, a ausência de Jessé na vida dele, da paternidade de Jessé, já é um ponto que traz em Davi essa falha. Ele não quebrou aquele ciclo, aquela ausência. E também não poderia ser pela um pouco de culpa, um pouco de vergonha pelo caso de Batseba, a morte de Urias, que ele não confrontava os filhos, porque aquela coisa, mano, você pode enganar um reino. Você pode dizer que você é o rei, o homem segundo o coração de Deus para um reino, para todo mundo. Mas quando você fecha a sua porta, você está com aqueles que te veem diariamente, que são os filhos, a esposa. Muitas vezes seus erros você não consegue esconder ali. Uhum. Você não acha que, de repente, a falta de confronto de Davi também passava por esse ponto dele, de repente, não se sentir como é que eu posso falar a palavra? Digno de confrontar um filho pelo que ele cometeu? São ações que vão gerando quebra de autoridade, né? O próprio fato do pai estar sempre envolvido em guerras gera um nível de ausência dentro de casa. E um pai ausente também não tem o mesmo nível de autoridade para confrontar. A culpa de ter errado num caso que envolvia o aspecto sexual também faz com que talvez Davi não consiga olhar para aquela situação e falar eu não sou a pessoa ideal para poder confrontar nesse momento. Só que
uma vez que nós nos posicionamos diante dos nossos erros. Eu tive uma adolescência, assim, bem agitada, né? Eu aceitei Jesus com 18 anos, então dos 13 aos 18 eu vivi muita coisa no mundo, né? High school, escola. E eu não tenho problema nenhum do meu filho saber as coisas que um dia eu já fiz. Uhum. A questão é ele entender quem eu sou no Senhor hoje. Hoje. Ainda que durante a minha trajetória eu sei que vou cometer alguns erros daqui para frente. Mas se eu tenho a capacidade de me arrepender diante do Senhor e receber do Senhor o aspecto de que nele eu fui perdoado, eu preciso entender que o perdão de Deus também gera em mim autoridade para viver uma vida no Espírito. Então, Davi, e ele recebe essa sentença em 2 Samuel, capítulo 12. Quando ele se arrepende do pecado e confessa isso diante do profeta Natan, Natan olha para ele e fala, assim diz o Senhor, seu pecado está perdoado. De forma literal. Mas aí o perdão não estava em Davi perdoar-se a si mesmo. E isso acontece com os pais, cara. Isso acontece com os pais, coisas que fizeram no passado, como erraram, como tiveram, de repente, uma vida totalmente, como você falou, virada. E hoje não se sentem dignos de corrigir os filhos. E esquecem que Jesus levou sobre eles. Jesus nos perdoou, os pecados estão perdoados, mas acima de tudo nós, como homens, precisamos nos perdoar. Sim. Né? Nos perdoar e entender que todas as vezes que o inimigo tenta remover ou ferir a autoridade, seja do pai em casa, seja da liderança, seja num ambiente de trabalho, ele está, de alguma forma, gerando uma realidade de inoperatibilidade. Não sei nem se essa palavra existe. Inoperância. Por quê? Partindo para o aspecto bíblico. Se eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, nasci de novo no Espírito, eu tenho automaticamente autoridade no Espírito para poder exercer aquilo que a Bíblia me permite viver. Certo? Certo. Qual é a forma que o inimigo tenta fazer com que eu me torne infrutífero? Tentando trazer para mim a percepção de que eu não tenho essa autoridade que a Bíblia diz que eu tenho. Porque se eu começo a absorver essa mentalidade de que eu não tenho a autoridade que de fato eu tenho, eu deixo de exercê-la. Aí tu puxa pro ponto da identidade. Quando nós não temos firmes a nossa identidade em Cristo. Não sabemos quem somos, não sabemos o que exercer, leva aí a ausência. Porque uma autoridade não exercida, ela é infrutífera. Então não significa só o fato de ter ou não ter. Se eu não exerço, eu não tenho também. Uhum. Então, o que muitas vezes o sentimento de culpa, e Paulo vai trabalhar isso no livro de Romanos, né? Quando ele fala no capítulo 8, não há mais condenação, não há mais acusação. Ele está dizendo, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, você é uma nova criatura, e não tem mais nenhum nível de peso, condenação, Acabou. ou algo que faça com que você não tenha autoridade no hoje. Mas fica sempre a voz da culpa tentando nos puxar para trás para dizer, não exerce a sua autoridade, você não tem autoridade, não adianta nem orar, nem ora, porque você não tem moral nenhuma para orar a respeito. Não bota a mão no menino. A pessoa se priva de viver um milagre e de viver uma realidade sobrenatural porque ela não consegue exercer a autoridade que de fato tem por conta da culpa. E talvez essa tenha sido a seta que o inimigo encontrou para poder limitar a autoridade de Davi dentro do ambiente familiar. Dizendo, você não tem autonomia, você não tem moral, você não tem um padrão para poder determinar o que é certo ou errado, então se omite, nem entre no campo de debate. Porque não somente isso, Davi não confronta Amnon, Davi não acolhe Tamar, passam-se 2 anos. 2 anos. Sem falar nada. Tá ali. Só ficou brabinho. E jogou um pano quente em cima da situação. E Absalão decide fazer um banquete. E chama o pai, convida os seus irmãos. E o pai responde para ele, não, meu filho, eu não vou.
porque eu não quero me tornar pesado para você. Desde quando a presença de um pai em um ambiente de festividade se torna Os pesado? filhos. Para um filho que era rico, porque o filho era oficial. Então não havia nenhum nível de peso financeiro ou emocional, pelo contrário, a presença do pai ia validar aquele momento. E o pai rejeita o convite. Absalão fala: olha os sinais, gente. Olha como. Tamar foi rejeitada pelo pai e foi buscar acolhimento na casa de Absalão. Absalão olha para o pai e fala: Ah, pai, o senhor não vai, então deixa pelo menos que o meu irmão Aminon vá. Ele não citou, deixe que os meus irmãos vá. O próprio Davi. Ele promove uma caçada, né? Mas o próprio Davi percebe. Quando você lê lá em 2 Samuel 13, o próprio Davi percebe. Mas por que Aminon? Faz assim, leva todos os teus irmãos. Ou seja, ele transfere para os meninos a responsabilidade. De apaziguar os irmãos. Cara, é muita ausência, mano. Ele não colocou em nenhum momento os irmãos, porque o que gera em Absalão a necessidade de se posicionar? O fato do pai não ter se posicionado. É, verdade. Então, o fato de Davi não... Se Davi corrige Aminon, Absalão ia ficar engasgado com a situação. Uhum. Mas ia entender, não, meu filho, meu irmão já sofreu a pena dele. Uhum. Algum nível de justiça já foi realizado. O fato de não ter havido o posicionamento do pai e essa sensação de injustiça ter sido gerado, Não posicionamento do pai, não acolhimento da irmã. a sensação de injustiça gera a necessidade de posicionamento. Uhum. Absalão entende que aquele momento é o momento que ele precisa se posicionar. Você acredita que o jantar feito por Absalão, a tentativa de trazer Davi, foi para conversar com o pai sobre o ocorrido, para exigir do pai uma posição? Provavelmente Absalão não teria coragem de fazer o que fez se o pai estivesse presente no banquete. Até porque os rapazes, os homens de Absalão, teriam respeito à imagem presente do rei. Mas o fato do pai recusar o convite talvez tenha gerado, conjecturando, tenha gerado dentro de Absalão aquele negócio. Quer saber? Meu pai não vai resolver nada. Meu pai não quer se posicionar em nada. Eu vou resolver esse negócio e eu vou resolver hoje. E há um episódio até mais para frente, quando a gente vai chegar lá, que gera... Aí sim gera a revolta. A inoperância de Davi, né, cara? Você percebe que, primeiro, o pai se omite. Agora ele está transferindo a responsabilidade de apaziguar os irmãos brigados para os outros irmãos. Sim. Fala, não, então vamos enviar todos os irmãos. Que lá os meninos seguram. Não, partindo do começo da história, você percebe no começo da paternidade de Davi um pai com boas intenções. Uhum. Por quê? Olha os nomes que ele dá para os filhos. Adonias vem de Adonai, ou seja, aquele que pertence ao Senhor. Salomão significa pacífico. Uhum. Absalão é Absalom, o pai da paz. Nenhum pai vai dar um nome desse. Ele era intencional ao mesmo tempo. Ele tinha boas intenções. Talvez lhe faltou ferramentas. Intenções. Cara, você está trazendo uma luz incrível aqui. Intenções sem ações são nulas. Gera conflito, não adianta. Não adianta você dizer que tá aqui lutando, se matando, porque você tem a intenção de dar um futuro melhor pro seu filho, quando na verdade o que o seu filho quer é você, quer a sua ação. Ele tá sofrendo um bullying na escola, ele quer um Leandro que sente com ele e pergunta o que tá acontecendo. Por que você tá agressivo? Por que você tá triste? O Noah todo dia, todo dia a professora ligava, 11 horas, meio-dia, o Noah tá aqui na nurse, tá aqui na enfermagem da escola, chorando porque tá com dor de cabeça. Tá chorando porque tá com dor de barriga, quer ir para casa. Aí eu pegava, ficava no telefone com ele ali uns 10, 15 minutos, conversava, trocava uma ideia, acalmava. Pronto, ficava de boa. Quando eu comecei, como eu falei, a estar presente na vida dele, no cotidiano dele, acabou, irmão. Acabou, o Noah nunca mais me ligou, porque era incrível. Eu pegava o Noah doente na escola, chegava em casa, era outro Noah. O Noah tava são, queria brincar com as crianças do daycare. Eu disse, não, você tá doente, você vai descansar. Ele, não, já passou, papai, tô bem. Na verdade, ele queria era eu. Queria atenção. E é um princípio de comunicação, né?
As pessoas não entendem aquilo que você quis dizer. Uhum. Elas entendem o que você disse de acordo com a sua própria cosmovisão, Aham. que são as lentes que cada um usa para enxergar o mundo como ele existe. Uhum. Então, a intenção de Davi, de talvez ser o pai que conquista todo um reinado Aham, para que pros os filhos filhos. tenham uma herança. Verdade. O pai que luta as batalhas para que os inimigos não venham invadir as nações nas quais os filhos deles vivem. Para Aham. que os filhos possam crescer num ambiente de paz. Os Para que os filhos- filhos tenham acesso a um legado. Para que os filhos tenham acesso a um reino. O fato do pai trabalhar com intenções de gerar algo para os filhos não representa que os filhos tenham a interpretação de que de fato algo está sendo construído para eles. É verdade. Meu pai tá trabalhando para ele e no final ele vai morrer e se alguma coisa acontecer eu vou ficar com alguma coisa, né? Mas mais ou menos essa é a impressão. Teve até um dos casos que eu atendi que o pai comprou, esse caso do videogame, o pai comprou o videogame. Você comprou o videogame pra quê? Eu comprei pro meu filho. Eu digo, mas por que a tua esposa me falou que tu não deixa teu filho encostar no videogame? Não, é porque eu disse, cara, você comprou pra você esse videogame. Entendeu? Então, a intencionalidade sem ação, a intencionalidade sem presença, ela é nula, ela gera conflito. Vamos caminhando um pouquinho na história. Rola a caçada, acontece. Davi não foi, confiou que os irmãos apaziguavam. Lá na caçada, Absalão mata Aminon. O que Davi faz? Absalão mata Amnon, foge, vai ficar na terra de Jesur e Davi fica 3 anos chorando o filho Aminon e não faz nada. Mano do céu. Ele não faz nada. E Absalão teria ficado muito mais tempo ainda na terra de Jesus se não fosse por Joabe. Joabe, que era o capitão dos exércitos de Davi, tenta de alguma forma intermediar essa situação, monta um teatro com a moça lá para que pudesse simular uma situação real, para trazer, né, uma comunicação para que Davi pudesse entender que aquele contexto, quem estava sendo envolvido, mais ou menos o que Natan fez com ele, contando uma história, para que tivesse um significado final da história. Davi entende aquela situação e fala para Joabe: tá bom, eu vou atender o que você está me pedindo, Joabe. Você percebe que sempre tem um terceiro resolvendo os problemas familiares de Davi? E quem é que vai até Jesus conversar com Absalão? Joabe. Joabe vai lá e comunica que Absalão poderia voltar para Jerusalém. Só que o pai ainda dá uma sentença, dizendo: ele volta para Jerusalém, mas ele não senta na minha mesa, ele vai ficar na casa dele. Por quê? Aparentemente um problema estava sendo resolvido com o retorno de Absalão para Jerusalém. Só que não havia problema resolvido porque o pai não parou e se posicionou para resolver. Moisés, problema ignorado não é problema resolvido. Não é problema resolvido, ele não vai sumir dali. O pai não resolveu a questão da morte de Aminon. O pai ignorou o filho para que ele pudesse chegar num tempo de falar: não, agora o tempo me anestesiou e eu vou conseguir lidar com esse problema. Só que quando Absalão volta, Davi percebe que não ia conseguir lidar com aquele problema. O que ele faz? Fecha a porta para o filho. Porque um problema não foi resolvido. O problema permanecia lá. E a Bíblia cita que ele morou a poucos quilômetros do palácio de Davi. E, se não me engano, 2 anos, né? Foram 2 anos que o pai não falou com o filho. E esse é um grande problema quando nós não resolvemos as nossas questões. Quando nós carregamos bagagens da nossa infância, da nossa história, palavras de humilhação, crenças limitantes, nós vamos carregando essas bagagens, sendo que Jesus diz o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fato de eu não conseguir liberar perdão, eu não consigo viver a leveza do evangelho. E se eu não consigo viver a leveza do evangelho, eu começo a fazer com que a minha jornada se torne cada dia mais pesada. Porque não adianta ignorar problemas, não resolve problemas. É verdade. Aquele ditado,
Eu acho que foi o inimigo que lançou na cabeça de alguém de que o tempo é o melhor remédio, Não é. o tempo soluciona, o tempo ameniza, o tempo anestesia, Ou agrava, como no caso de Davi, né? porque gera uma raiz de amargura, Sim. ao ponto do pai não querer ver o filho. E chegou a um ponto que Absalão, né, fala: diga ao meu pai que me mate, Mas me receba. mas me receba. Olha o clamor de um filho, cara. Eu Não, isso prefiro que é o meu pai me mate, mas pelo menos que me receba, que me olhe no rosto. porque Absalão chega em Jerusalém, é esquecido pelo pai e começa a ser ignorado por Joabe, que foi o homem Quem trouxe ele? que trouxe ele. E começa a ser ignorado por Joabe. Mas Joabe tinha acesso. O filho não. Coisa triste você ver pessoas estranhas tendo acesso e você E não. você não ter acesso. Isso fez, lá na frente a gente vai ver, fez com que Absalão gerasse também um tipo de rancor e de ressentimento com o Joabe. Porque ele tenta falar com Joabe, Joabe não responde. Ele tenta falar com Joabe, Joabe não responde. Aí Absalão tem uma terra que é vizinha de uma terra de Joabe. Ele fala para os servos dele: vai lá e taca fogo nas plantações de Joabe. O pessoal incendiou as plantações de Joabe. Quem que apareceu para conversar com Absalão? O Joabe. Falou: Absalão, o que que tá acontecendo? Por que que você mandou o pessoal jogar fogo? Ah, agora você veio conversar comigo. Aí a gente chega em 2 Samuel 14:32, que é quando Samuel fala: você vai entregar um recado pro rei. Vai dizer: rei, se eu tiver alguma pendência, que o senhor me mate, mas me receba. Mas fale comigo, mas olhe no meu olho. Olha o nível de carência do filho. É. Falando, eu prefiro que o meu pai me mate do que ele permaneça esse lugar de me ignorar. Que ele ignore a minha existência. Que meu pai me mate, porque não faz sentido ele ter me trazido para a cidade onde ele mora. Eu vejo ele todo dia, ele não me. E eu vejo o rei passando com a sua comitiva e eu, como filho, não tendo acesso. Aí Absalão fala com Joabe. Joabe vai até Davi. Davi decide receber o filho. E o que é que Davi faz? Mano, essa parte, pra mim, é uma das mais fortes, porque quando Davi recebe Absalão, ele abraça e dá um beijo apenas. E Absalão, aí a gente volta no ponto do confronto. Absalão esperava o confronto. Esperava que o pai lhe chamasse a atenção, falasse o porquê que ele matou o irmão, lhe falasse mais coisas, mas não, ele simplesmente abraça e beija o filho. E você vê o nível de carência afetiva que Absalão se encontrava nesse momento. Porque Davi dá um beijo no filho e não Fala fala nada. nada, irmão. Ele não fala nem que Absalão era feio, nem que tinha ficado triste, ou nem que tinha sentido saudade. Ele não fala nada. Ele dá um beijo no filho e não fala nada. O que vai acontecer depois disso é que Absalão fica 4 anos na porta da cidade, furtando o coração do povo. Falando contra Davi. Vamos lá. Aminon abusa de Tamar. São 2 anos que Absalão não se posiciona. Absalão vai lá e mata Aminon. Fica 3 anos na terra Aí já de dá 5. 5 anos. Quando ele volta, ele fica 2 anos tentando conversar com o pai. Já dá mais Já 7. deu 7. Quando o pai vai lá e dá um beijo nele e não fala mais nada, a Absalão fica 4 anos 11 anos. na porta da cidade só ganhando o coração. São 11 anos Sem resolver um problema. de ignorância, não só de ignorância, mas de um pai ausente diante de um filho que estava presente. Porque todo o problema se inicia lá na ponta, quando terceiros percebem a atração de Aminon por Tamar e Davi não percebe. Se Davi tivesse lá naquela ponta percebido, agido, sentado, ó, para com isso, cara, é tua irmã, você tá doido, deu, não quero saber, protegido Tamar. Olha todo esse trajeto de tragédia, que não acaba aí ainda, tem coisa ainda. No final dos 4 anos, Absalão não quer mais conversar com o pai. Agora Absalão quer matar o pai. Quer tomar o governo do pai, quer tirar o pai
do lugar de governo e faz toda uma rebelião para que o pai seja... E você começa a perceber os aliados de Absalão são todas pessoas que têm problemas no passado. É uma lavagem de roupa suja do reino. Mano, ele se alia, vai lá pra casa do vô, vai pra... O cara... Quem que ele chama para ser o conselheiro do reino? Aitofel. Aitofel. Aitofel era pai de Batseba. Cara que viu a filha ser exposta no reino, Urias, pela integridade de Urias, no acontecido, percebe-se que era um cara, que era um genro amado pelo sogro. De repente o cara, porque é rei, vai lá, expõe a tua filha para todo o reinado, mata o teu genro querido. Agora a filha... A mágoa ficou. Então Absalão foi se aliando justo com E quem... qual é o conselho de Aitofel para Absalão? Aquilo que o seu pai fez com a minha filha no secreto, você vai fazer com as mulheres dele em público. Monta uma tenda no teto no terraço do palácio e faz com que Absalão se deite com as concubinas de Davi que ficaram para proteger o palácio, para guardar o palácio. Ou seja, ele vai lá, se alia com o pai de Batseba, vai e se deita com as concubinas do pai para afrontar o pai. Vai, a Bíblia fala, né? Em cima do palácio para que todos toda a nação vendo. Aquilo que Davi fez com Batseba no oculto, o filho Absalão fez na frente de todo mundo. De todo mundo. Não somente isso. Ele coloca a massa para ser o líder do exército, que era rival direto de Joabe. Olha a lavagem de roupa suja. Olha lá, olha o problema que uma paternidade arruma, mano, quando ela não é exercida intencional. E tudo Absalão fazendo para afrontar o pai. Porque se fosse uma sede por poder e governo, Absalão poderia ter assumido o governo e vivido seu governo, seu reinado. Davi já tinha saído da cidade, não teve... Porque ele dizia, né? Não há rei em Israel. Não há justiça em Israel. Era o argumento de Absalão. De Absalão. Se eu fosse o rei, talvez eu poderia fazer justiça por vocês. Era o argumento que ele usava com os líderes das tribos. Então você percebe que tudo que Absalão faz é para afrontar de uma forma direta o pai. E aí o pai, estrategicamente, em níveis de batalha, Davi sempre foi genial. Genial, né? Pega um dos seus homens e infiltra ele no conselho de Absalão. Porque, se eu não me engano, esqueci o nome dele, Uzar, era um dos homens de Davi. Convence, porque Aitofel queria pegar um exército de 12 mil homens para ir e aproveitar da situação que Davi estava cansado, fragilizado, estava vulnerável. Falou, não, vamos aproveitar esse momento de vulnerabilidade de Davi, vamos matar ele logo, vamos matar ninguém. Mato só Davi, as pessoas que são os apoiadores de Davi vão entender que você vai ser o rei legítimo mesmo e vão voltar para te apoiar. Esse homem infiltrado e foi mandado direto por Davi com a intenção de quebrar os conselhos de Aitofel, porque Davi, e para mim foi a primeira ação acertada que eu vejo Davi tomando como um pai, porque a primeira oração que Davi faz quando nesse período em que ele sai, ele fala: Senhor, que a voz de Aitofel não tenha efeito sobre Absalão. Que o conselho de Aitofel seja tido como algo que o Senhor quebre a autoridade. Por quê? O próprio Davi, a Bíblia diz, seguia os conselhos de Aitofel como se fosse a voz de Deus. Tamanho era o nível de credibilidade que a voz de Aitofel tinha no reino diante dos homens. E ele conseguiu inserir um homem que quebrou. Tanto é que Aitofel, quando não vê que o seu conselho não foi seguido, também tinha uma raiz de orgulho forte ali. Porque no primeiro momento em que ele é contrariado, Aitofel vai e se mata. Ele sai dali e se mata, Aitofel. E faz com que Absalão espere um tempo e vá depois com o exército. E o fato dele estar exposto no campo de batalha foi o que provocou Joabe encontrá-lo no meio do campo e matar Absalão. Lembrando que Absalão foge, Joabe e seus homens vão atrás, mas a ordem de Davi era: não faça mal ao menino. A Bíblia diz: não lhe faça mal ao menino. E Absalão, por ter cabelos compridos, quando passa por uma árvore, fica preso pelos cabelos. Que Joabe faz? Arco e flecha, e transpassa ali Absalão. E você vê, né?
Davi ainda enxergava Absalão como se fosse um menino. Sim, não façam mal. A Bíblia cita isso. Não faça mal ao Menino menino. Absalão. E o fato dele não ter participado do processo de maturidade de Absalão faz com que ele não enxergasse ainda o filho no nível onde, ou no estágio, na estação em que o filho já se encontrava. E você percebe pais que foram ausentes por muito tempo, tratando filhos adultos de 30, 40 anos como se fossem ainda os bebezinhos. E o que é que isso provoca? A falta de amadurecimento dos filhos. Se você castra seus filhos, a maturidade deles, a capacidade decisória deles, isso é algo que eu vivi isso em família. Eu vivi isso em família. Eu venho de uma família, meu avô um líder, sim, excepcional, construiu algo, uma agência missionária que por anos, por 35 anos, foi uma das maiores do Brasil, dos maiores eventos do Brasil. Só que ele estava sempre tão envolvido nas coisas digamos, do reino, da igreja, ali da obra missionária, que ele não acompanhava o crescimento dos filhos, não acompanhava o crescimento dos netos. E hoje, olhando a paternidade de Davi, percebendo isso, eu entendo o que acontecia, porque nós tínhamos dificuldade de tomar decisão com o vô. O peso da autoridade do vô era muito forte. O Vocês tinha um peso muito forte. Então, nós vivíamos e orbitávamos ao redor dele. As decisões eram tomadas por ele. O vô decidia o jeito que eu cortava meu cabelo. Quando eu decidi deixar a barba crescer, o Vocês ficou 6 meses sem falar comigo. Porque eu desobedeci a ele e eu já era casado. Então, muitos dos meus tios, muitos de nós tivemos dificuldade de seguir a vida, assim, a capacidade decisória, a maturidade foi castrada o tempo todo. Porque, vamos comprar tal coisa? Não, vamos falar com o vô, falar com o pai, ver o que ele acha. Sempre foi assim, porque era ele quem decidia. Então, só que ao mesmo tempo ele não acompanhava. O vô, no auge dos Gideões, eu lembro do vô ficar às vezes quase 60 dias fora de casa e viajar para o Peru, emendar no Chile, passar pela Argentina, tudo, voltar para casa. Era aquela alegria quando ele chegava. Só que quando ele chegava, ele já tinha que ir para reunião, que ele já tinha que atender a igreja, que ele já tinha que atender os missionários. Então, como pai, como avô, cara, eu vou dizer assim, ó, que eu ganhei um beijo do meu avô, assim, eu já era grande. Sabe? Já era grande. Então nós tínhamos um respeito pelo pastor, não tinha aquele contato de pai, nós não tínhamos aquele acesso de pai, de filho, de neto, sabe? Aquele acesso a ele. E aí, ele, mesmo nós depois de grande, ele queria decidir as coisas para nós. Então é isso que a gente percebe hoje, analisando a paternidade de Davi, a gente entende muita coisa. Sabe o porquê que eles enxergavam, porquê que ele falava com a gente como se a gente fosse menino. Era incrível. Por quê? Porque era alguém muito envolvido, muito ausente na paternidade. Entendeu? E aí, quando os filhos cresceram, ele enxergava como meninos. Aí a gente entende quando Davi diz, não faça mal ao menino Absalão. Que era a forma que ele enxergava. Era a forma que ele enxergava, pela ausência dele, por ele não estar presente. Ele não viu Absalão crescer. Só nessa pegada aí já foram o quê? 11 anos? Só de Tamar até a volta, 11 anos. E fora o período que Absalão ainda ficou ali no... Também foi curto, um reinado... Reinadinho, né? Um reinadinho. Mas aí a gente vê toda essa percepção, né? Depois você vai, no final da vida, perceber Davi aconselhando Salomão, que dizem que os conselhos de Davi foram que permitiram Salomão ter uma sucessão de sucesso, não, uma sucessão, a sucessão do reino, ela alcançou sucesso por conta dos conselhos, mas você percebe que não era um conselho Tem de um conselho pai pesado que ele dá lá. não, e assim, gerando também o seu olhar pessoal com relação àquilo que o filho deveria ou não fazer no reinado dele. E você percebe que ainda assim esses conselhos não são conselhos somente de um pai para um filho. São conselhos de uma sucessão de um líder de Estado. Ele estava mais preocupado com o reino do que com a paternidade em si. Tanto que ele diz, por amor a mim, deixa teu irmão vivo.
eu morri. E por amor a mim, mata Decepa o ele. fulano. Né? Então, assim, tanto Joabe, por ter matado Abner e por ter matado o menino Absalão, Aham. recebe de Davi essa sentença de morte a partir do reinado de Salomão, quanto aqueles que zombaram de Davi quando ele estava fugindo de Uhum. Jerusalém também. Então você percebe que são conselhos que permitiram que Davi, que Salomão tivesse uma postura, né? O conselho mais famoso de Davi para Salomão, seja homem, né? Seja homem. E você percebe que o ser homem não necessariamente no contexto da família de Uhum. Davi significava ser um bom pai, até porque o filho de Salomão vai ser o responsável pela divisão do reino, e você percebe que o homem mais sábio do mundo Também não. não conseguiu passar a sabedoria para o próprio filho, né? Olha aí, cara. E você vai perceber em provérbios que foram escritos por Salomão, o valor que Salomão dava ao fato de se ouvir conselhos. Mas ele não conseguiu transmitir isso para o próprio filho Roboão, que teve o reino dividido pelo fato de não saber a quem dar ouvidos. Uau. Porque ele até ouviu os conselhos. Ele ouviu os conselhos dos sábios, os anciãos da cidade, ouviu os conselhos dos jovens, seus amigos, e deu ouvido aos conselhos errados. Então você vai percebendo que ficou um laço, um traço negativo Uhum. de se passar princípios, de se transmitir princípios para os filhos. Não, a gente percebe que Salomão tinha algumas Uhum. centenas de mulheres. Sim. Provavelmente tinham quantos filhos bastardos naquele É. período. Então você percebe que Roboão também não. Por quê? Um laço de paternidade quebrado, até o homem mais sábio Não soube. não soube lidar com as suas dores paternas. Os problemas que começaram em Davi lá no início perduraram pelos filhos. Aí que está o perigo de nós pais, quando não temos a. Primeiro, não nos perdoamos dos nossos pecados, mesmo tendo Cristo nos perdoado. Não somos não somente intencionais, mas efetivos na nossa paternidade. Quando nós não exercemos o nosso papel como sacerdote da nossa casa, como homens, como Davi pede, seja homem. Sim. Quando deixamos pecados, erros nossos ou dos nossos pais passarem por nós e chegarem a eles, é isso que nós homens precisamos entender. Que quando nós estamos criando um filho, quando a gente fala que filho não quer dizer menino, menina, menino, nós estamos tocando gerações depois deles. Nós estamos passando para frente porque o erro de Davi veio passou, como você falou, pelo homem mais sábio da Bíblia, que foi Salomão. E que teve o reino dividido pelo próprio filho. O mesmo problema com Absalão, o mesmo problema com outro filho também que Davi teve. Entendeu? Então, esse é o momento. Eu creio que é o momento da gente, como homens, como pais, como sacerdotes de casa, acordarmos para isso. E partindo para a solução prática, né? Se a gente for analisamos todo esse contexto ali da história de Davi e como que a gente partiria para uma aplicação prática de resolução de todas Uhum. essas demandas e esses problemas. A gente percebe em Malaquias capítulo 4, versículo 6, dizendo: e converta-se os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e assim cessará a maldição sobre a terra. Só aí. É só aí. Não é simplesmente o pai gerar um filho, mas o coração do pai está convertido ao filho e do filho também está convertido ao pai. E o que é que isso vai representar de forma prática na minha vida? É eu entender que todo o trabalho que eu faço para conquistar coisas nessa terra não podem ser maiores do que o trabalho que eu tenho de conquistar o coração do meu filho e de gerar dentro dele valor e princípios. Se a gente tem beabá cristão, escalas de prioridade na nossa vida. A gente sempre faz aquele triângulozinho de prioridades. Primeiro lugar é Deus, segundo lugar é a família, terceiro lugar é o trabalho, quarto lugar é o ministério. Quando você tem essa escala de prioridades, Invertida. Aí tá o problema, né? primeiro, se eu tiro Deus do primeiro lugar, a gente já sabe, né? Se Deus não está em primeiro lugar, ele não está em nenhum outro. É. E como que eu manifesto o fato de Deus estar em primeiro lugar? A Bíblia diz: aquele que me ama, obedece meus mandamentos.
É cuidar da casa, cuidar da família, priorizar a família acima do meu trabalho e acima do meu ministério. Ah, mas eu estou construindo um legado. Sou um pastor. Você é pastor, você sabe disso. Tô ralando na igreja. Full time. E acaba que muitas vezes nós priorizamos muito mais as dores dos outros em detrimento das dores da nossa casa. Ah, o filho tá cansado, não sei o que. Não, mas a gente precisa ir porque a gente precisa fazer. A esposa tá desgastada. Não, mas a gente tem uma posição, a gente tem uma aparência que tem que ser gerada. Existe uma máscara que precisa ser... Existe isso, o aspecto social, o aspecto posicional de uma liderança existe. Mas se eu entendo que a família está em segundo lugar, eu preciso fazer com que as minhas decisões manifestem isso. Por quê? As minhas escolhas, elas declaram quais são as minhas prioridades. Não adianta eu falar que a minha família é a minha prioridade e as minhas escolhas sempre me levarem na posição contrária. Porque prioridades, sempre que você tem decisões em sentidos contrários para tomar, a decisão que você vai tomar vai determinar o que de fato é prioridade para você. Então, se a minha família, Deus é a minha prioridade, minha família está em segundo lugar, eu não vou perder o meu filho por conta de 1 ou 2 horas a mais de trabalho. Yeah. Né? A principal moeda que nós temos aqui, principalmente na América, é o tempo. Tanto é que aqui você recebe o seu salário por hora. Então, a sociedade está tentando determinar quanto que vale o teu tempo. Para o seu trabalho, talvez vale 20, 30 dólares. Mas para o seu filho, vale um legado eterno. Algo que está sendo construído. Então, em primeiro lugar, com o coração do pai está convertido ao filho, é esse entendimento de prioridade, esse entendimento de dedicação que precisa ser estabelecido. Em segundo lugar, não transferência de responsabilidade. O meu filho é meu. A responsabilidade de educar o meu filho é minha. A responsabilidade não é da escola, por mais cristã que ela seja, não é da igreja mais ungida, da tia do Kids, da professora, da tia do daycare, é minha responsabilidade. É minha. Eu não posso transferir o fato do meu filho saber Bíblia ou não para a aula que ele está recebendo dentro da sala do Kids da igreja. Apesar de que, como igreja, nós entendemos a importância da criança, trabalhamos... Mas é um tempo limitado. Eu participo do Ministério Infantil. É 1 hora que a gente tem por semana com o teu filho. A concorrência combater 8 horas de ideologia que ele recebe na escola. Por dia. Por dia. Olha a disparidade de armas. Você tem 1 hora na semana. Lá ele tem 8 horas por dia. 8 horas por dia. Então, se eu não gero uma base de princípios sólida, na qual meu filho vai conseguir crescer sobre ela, ele pode estar em qualquer ambiente, ele vai se perder. Vai se perder. Até dentro da igreja. Inclusive, você veio de um ambiente onde você cresceu dentro da igreja. Né? Eu não vim, então a minha percepção... E mesmo dentro da igreja, por um momento eu me perdi. Entendeu? Mesmo dentro da igreja, mesmo tendo toda a estrutura base que eu tive, eu me perdi. E quantos amigos ficaram no caminho? Pela graça e misericórdia de Deus, você teve um caminho de volta, você encontrou esse lugar de retorno. Quantos não tiveram essa oportunidade? Então, eu não posso transferir as minhas responsabilidades como pai. Eu não posso transferir o fator educativo do meu filho. Eu não posso transferir... Você percebe como o judeu ele conseguiu, por todos os séculos de existência do povo hebreu, transicionar a cultura. A cultura permanece. Os princípios, a palavra, porque era de pai para filho. Não era o ensino bíblico, o ensino religioso, o ensino... Nós estamos falando de um povo caminhando no meio do deserto, sem internet, sem nada, 40 anos num negócio escaldante e passando e transmitindo a cultura, e a cultura sendo passada, que chega nos dias de hoje. Até os 5 anos de idade, a criança precisava saber o Pentateuco de cabeça. Então, mano, o Pentateuco. E a gente, para sentar, ler um versículo com o filho, muitas vezes... Se perguntar Gênesis 12, o que é que vem? O Pentateuco, nós estamos falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. A criança precisava saber. Decorado o Pentateuco.
Então, isso era passado de pai para filho. Não somente o ensino, mas a profissão. Sim. O filho de pescador se tornava pescador porque o pai também passava essa identidade, essa cultura familiar, essa provisão que era gerado. Então, o pai preparava o filho para o relacionamento com Deus, ele preparava o filho para o relacionamento social dele, preparava para a vida financeira e para a próxima família. Então, eu vou entregar para a próxima família que for receber o meu filho um cidadão, pelo menos, teoricamente pronto. Esse é o entendimento que nós, como pais, precisamos ter. Você que é pai de menina, e você que é pai de menino, Deus me deu a graça de experimentar os dois. É uma loucura. Você está ensinando seu menino como que ele vai se comportar como marido. E você, pai, está ensinando a sua filha o que ela vai tolerar no relacionamento dela. Se você dentro da sua casa, você é um pai ausente, você é um cara tóxico, você, sabe, não tem nenhum ato de amor com a sua esposa, a sua filha vai entendendo que aquilo ali é relacionamento. E quando ela se envolver com alguém que for tóxico, que não tiver nenhum ato de amor com ela, vai dizer, não, realmente é isso daqui, porque eu via dentro da minha casa. E o teu filho vai tratar uma mulher assim porque ele vai ver, não, realmente é assim. Ou acontece nesse caminho deles, a graça de Deus invadiu o coração deles e eles quebraram os ciclos que você não quebrou, ou a certeza de desgraça é 100%. Que aí é a segunda parte do versículo que a gente falou de Malaquias. Não é só o coração dos pais aos filhos, é o coração dos filhos aos pais. O princípio de honra, de entendimento, de posicionamento, de respeito, o exemplo. E aí o que é que o versículo vai dizer? E assim você cancela a maldição. Maldição, mano. Olha a responsabilidade do pai. Essa troca, esse envolvimento sendo tão profundo e debaixo de princípios, de direção, de intencionalidade, né? Sendo intencional. Eu preciso criar os meus filhos de forma... não, vamos lá, tem que ir para a escola hoje. Qual a programação intencional que você está programando para que os seus filhos tenham um encontro com Deus? A gente percebe isso na igreja, muitas vezes. O pai fala, não, eu nem queria vir, mas eu vim para a igreja porque o meu filho, eu precisava trazer meu filho para... Glória a Deus por isso. E você percebe, quando você começa a lidar com o ministério infantil, quando há intencionalidade na criação do filho e quando não há. Porque quando não há, você vê que a criança ela é totalmente perdida no ambiente de culto. O louvor está rolando, ele está ali voando, ele não sabe o que é aquilo ali, ele não sabe o que é levantar uma mão, o que é adorar, ele não sabe, Ele não sabe que ele não tem isso em casa, o pai não... E não adianta a gente mandar o filho ler, o filho tem que nos ver lendo, não adianta mandar o filho orar, o filho tem que nos ver orando. Sim. O filho tem que nos ver sentindo a presença de Deus, o teu filho precisa te ver derramado na presença de Deus, né? O negócio é que assim, hoje a gente tem uma geração muito de consumidor. Você vai no culto ali esperando que o pastor vai trazer uma palavra que vai confortar teu ego. Quando você sai no estacionamento parece que vira uma chave e pronto. Você cumpriu a sua parte, bateu o seu cartão, sua continência para Deus, está tudo certo. E não é assim. Não é assim. É a partir de um exemplo. Então hoje, assim, se você me permitir, eu gostaria de orar. Sim, pelos eu ia pais, te pedir isso. os pais que estão assistindo hoje essa nossa conversa. Né? Obrigado por me receber. Cara, aqui eu te agradeço, mano. Nos estúdios Bernardino. Quem sou eu? Quem diria? Cara, obrigado, mano. Honrado demais. Ter aqui foi muito bom. Dava pra fazer uma série, se quisesse. Queria pedir pra você abençoar os pais que vão assistir esse conteúdo aí, que possa trazer uma cura, que possa gerar mudança, que possa promover um novo entendimento da paternidade dos filhos. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui por pais que vieram de diferentes contextos, Senhor. Alguns contextos mais saudáveis, outros nem tanto, mas nós, durante essa conversa, tivemos no Senhor o discernimento que existem princípios que nos apontam para um lugar onde a referência deixa de ser as marcas do nosso passado e se tornam, Pai, o Senhor nas nossas vidas.
Por isso, Pai, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, som dos nossos corações. Encontra em nós, Senhor Deus, quais são as características que vão prejudicar o ensino dos nossos filhos, que vão prejudicar, Senhor Deus, o avanço deles e nos permita, Senhor Deus, no Senhor receber a revelação e a transformação que permitirá, Jesus, com que os nossos filhos tenham um ambiente de paternidade presente e saudável. Senhor, que nós possamos entender as nossas prioridades. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trabalhar, Deus, nos nossos corações, apontando, Senhor Jesus, a necessidade e a importância que temos de sermos presentes e ativos. Pai, coloca, Senhor Deus, em nós sabedoria para termos, Senhor Jesus, a estratégia correta do momento do confronto e o momento do conforto, o momento de abraçar, mas o momento também de educar, apontar o caminho, ensinar, pois o Senhor nos ensina. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Existe um exemplo, existe uma trajetória na qual as crianças assistem os pais, olham para os pais, se tomam os pais como a sua principal referência, Senhor Deus. E nós precisamos ter esse entendimento ativo e claro da importância dos nossos exemplos, das nossas palavras, do nosso apoio, do nosso envolvimento no desenvolvimento mental e espiritual da criança, Senhor. Nós precisamos do Senhor para nos direcionar, nós precisamos do Senhor para trabalhar no nosso coração, assim como falamos hoje, se isso aconteceu na casa do homem, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, isso pode estar acontecendo em vários outros lares de pais que estão nos assistindo hoje, inclusive no nosso. Deus, nós não queremos nos omitir primeiro da necessidade de reconhecermos que precisamos aprender, mas também, Jesus, nós não queremos nos omitir da necessidade que temos de sermos ativos e presentes na vida dos nossos filhos. Nos dê sabedoria, nos conceda graça, favor, instrução, Pai, sabedoria para fluirmos nessa jornada, nessa caminhada de paternidade que gerará frutos que abençoarão toda uma geração. Nós cremos nisso em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado. Que isso. Deus abençoe. Gente, primeiro episódio da série Entre Pais, Personagens Bíblicos. Tivemos hoje aqui meu amigo pastor Leandro Bonfim, né? Leandro Bonfim, pastor da igreja da Lagoinha Church aqui da cidade de Framingham, no estado de Massachusetts. Você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações, fique por dentro de tudo que nós temos publicado aqui para você, tá bom? Guardamos você semana que vem, no próximo episódio, tá bom? Deus te abençoe.